Boa noite. Escritor gaúcho Fabrício Carpinejar diz como enfrentar a problemática do bullying nas escolas. Sociólogo Valdir Bündchen, pai da modelo Gisele Bündchen, ministra 2 conferências na universidade. Na segunda parte do nosso programa, vamos mostrar como foi a formatura dos novos psicólogos. Voltamos em 30 segundos. Mãe, você que gera, embala, afaga, você que serena corações, ameniza mágoas, acolhe tristezas, ensina a seus filhos a colorir a vida, com trabalho, dignidade, amor. A todas as mães, o carinho da URI Erechim. O Salão de Eventos da Universidade foi palco no dia 30 de abril de uma conferência do projeto Educar Sem Discriminar, com o escritor Fabrício Carpinejar. A iniciativa, que vem sendo desenvolvida em todo o Estado, é das Secretarias Estaduais da Justiça e dos Direitos Humanos, com o apoio da Secretaria Estadual de Educação. Além dos estudantes das escolas de ensino fundamental e médio, que fazem parte da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, participaram da conferência acadêmicos de vários cursos da universidade. Fabrício Carpinejar abordou principalmente a problemática do bullying nas escolas. É um projeto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com apoio da Secretaria de Educação, do governo, que a ideia é mobilizar os estudantes e professores em torno do combate ao bullying. Como podemos combater o bullying a partir da linguagem poética, do humor, do riso, ou seja, preparar o estudante para desarmar o preconceito, com histórias, com uma disposição, e não assumindo aquele papel tradicional do coitadismo e da vitimização. Até porque a gente tem tido um sério problema nas escolas, né, com cada vez mais recorrente esse problema do bullying. Sim, ainda mais hoje que tem o bullying digital. Ou seja, como é importante conversar e fazer com que a criança não entre no isolamento do seu sofrimento, mas comunique seu sofrimento e possa reagir com inteligência e reverência. Esse tem sido um dos problemas, quem sabe por isso está acontecendo, a falta de comunicação, de expressão das crianças, dos jovens. Se a criança já está falando, está organizando a sua dor. Isso que é importante, a palavra é terapêutica, a palavra é curativa. E para os professores, o que o senhor tem a dizer, ou até mesmo uma dica para deixar, como trabalhar isso com a turma? Não fingir que não está acontecendo. A omissão é pai, é mãe da tragédia. A universidade recebeu o sociólogo Valdir Reinoldo Bündchen, pai da modelo Gisele Bündchen, para a realização de 2 conferências. Na primeira delas, na manhã do dia 30 de abril, Valdir falou sobre o poder de ser diferente. O evento, promovido pela RBS TV, aconteceu nos turnos da manhã e da noite no Salão de Atos da Universidade. E reuniu acadêmicos de vários cursos da instituição. Afirmou, entre outros aspectos, que as habilidades pessoais fazem a diferença no mercado atual. Eu acho que hoje nunca houve tanta informação disponível. Se nós retrocedêssemos à Idade Média, você vai ver que lá na Idade Média houve uma situação contrária à de hoje. Houve exatamente a falta da informação. O conhecimento não era propagado e nem dividido, ele estava na mão de poucos. O que acontece hoje, né? Hoje nós temos a construção de tanto conhecimento nas universidades, nas empresas, em todo lugar, e a tecnologia evolui de forma geométrica e tem tanta informação que também nos põe inseguros. Antes a nossa insegurança era por falta do conhecimento, hoje é pelo excesso, né? Então este é um momento novo, um momento de reflexão para entender
Qual a nossa singularidade, né? O que nós precisamos entender a nosso respeito e nos tornar muito hábeis nessa coisa específica, e também entender como construir parcerias, já que hoje não podemos mais fazer as coisas isoladamente, quer dizer, só é impossível. O que as pessoas devem levar em conta na hora de transformar essas habilidades? O que hoje é crucial que as pessoas precisam estudar, se especializar, ou até mesmo conhecer antes o mercado de trabalho para depois dar sequência? Como o senhor vê isso? Bem, no nosso último trabalho, chamado Singular o Poder de Ser Diferente, se faz exatamente esse tipo de reflexão, né? Será que tendência é destino? Será que quando você fala de que existe uma tendência clara, será que isso determina o sucesso de alguém? Ou a possibilidade de construir sucesso aonde a tendência está clara? Eu acho que isto é apenas uma das ideias, né? Eu acho que é assim. É preciso entender, isso a gente sempre diz o seguinte, o inconsciente e o consciente são duas coisas que compõem a nossa inteligência, né? O consciente é tudo aquilo que nós conseguimos resolver pela lógica, pelo dia a dia, quando nós estamos no automático, e vamos resolvendo aquilo que é preciso. Mas quando nós temos as grandes indagações, como, por exemplo, que faculdade fazer, que profissão escolher, escolhida a profissão, em que caminho caminhar, né? Quer dizer, porque não existe um caminho, porque o caminho se faz ao caminhar, como fazer essas escolhas, né? Então, essa eu acho que é a questão central. Então, eu sempre digo, né? Eu acho que tudo começa com uma ideia muito simples. Que aptidão a natureza te deu? Essas descobertas, elas vão acontecer examinando o inconsciente, onde está o grande arquivo do nosso conhecimento, né? O que é esse grande arquivo, né? Se você olhar para o passado, você vai ter registros enormes, já que o passado é esse arquivo. E junto com ele está uma coisa que chama-se sinapses. O que são sinapses, né? São construções intuitivas que cada um foi fazendo a partir de criança, né? Foram caminhos que ele foi escolhendo para se defender daquilo que vinha como dificuldade. É como se você tivesse um rio, né? Esse rio tem que achar aonde desaguar, né? E ele vai contornando obstáculos, né? E vai formando seus caminhos. Nós somos assim também. Bem, esse trabalho que nós vamos fazer hoje aqui, ele é um trabalho um pouco diferente dessas duas ideias anteriores, né? Ele também tem como ideia o estímulo e buscar respostas no passado, parte delas, mas ele é um caminho que os cientistas acharam para estimular o reconhecimento de aptidões pessoais. Então, são inúmeras ciências que nós fomos buscando entender e para trazer exatamente do inconsciente para o consciente, na forma de análise de problema, e que também vão ajudar exatamente a gente mostrar isso hoje. E, finalmente, eu acho que a energia maior, né? Que nasce da nossa fé. A espiritualidade é uma coisa que o ser humano não pode prescindir. Ela também é uma coisa inconsciente, né? E vamos conversar um pouco sobre essas ideias, como fazer este olhar. Seu Valdir, o senhor também tem um conhecimento na área do meio ambiente, né? Sustentabilidade, o senhor é mestre nessa área. E com relação ao nosso compromisso como cidadãos brasileiros, como cidadãos, quais são as nossas responsabilidades? Qual é o nosso compromisso para com o meio ambiente? Olha, que coisa interessante, é uma pergunta maravilhosa, porque esse ensinamento eu tive numa aula de sociologia com o professor Dr. Enio Valdir Silva. Na época, em 2005, ele dizia o seguinte: parem de reclamar com o governo, não importa qual o governo que está aí, nós temos que fazer a nossa parte.
Nós somos a sociedade civil, a sociedade organizada, que tem que colaborar. Em vez dela falar em direitos, ela tem que falar que deveres nós temos com esse país, que compromisso é esse nosso, né? Então, assim, ao pensar no Água Limpa, pensamos isso, né? O governo tem tantos problemas, de tal magnitude, né? Que se nós não nos somarmos como iniciativa privada, como sociedade civil, como sistema cooperativo, como universidade, e não formos colocando as nossas ideias, nada vai acontecer, porque o governo não pode fazer isso sozinho. Nós precisamos entender o nosso papel e praticá-lo. E se nós não entendermos ou não agirmos, quais são os nossos riscos e os riscos para o nosso planeta? Bem, vamos olhar assim. Vamos olhar o que está nos acontecendo hoje em São Paulo. Eu sempre digo que o ser humano, ele só age quando extremamente pressionado por uma situação de calamidade. Ou por uma peste, ou por uma enchente, ou por uma falta de água, né? Então nós nos acordamos para o problema. O problema existe, né? A água do planeta é a mesma. Eu vou lhe dar assim uma ideia. Eu acho que nós temos um país maravilhoso que está propondo ser o grande celeiro do mundo. Mesmo que ele mude sua tecnologia, ele vai precisar de água, porque nada se faz sem água, né? Então, nem se falando da ideia que é, por exemplo, ter água para tomar, nós temos que ter água para fazer a nossa agricultura, né? Se nós não fizermos um programa seríssimo de nivelamento de microbacia para conter a água que cai, né? E conseguir preservá-la e entender que nós temos que proteger os mananciais, logo, logo nós seremos também o país que vai ter um grande complicador na área onde nós somos muito bons. Voltamos dentro de instantes para mostrar a colação de grau de mais um grupo de psicólogos formados pela universidade. Mãe, você que gera, embala, afaga, você que serena corações, ameniza mágoas, acolhe tristezas, ensina a seus filhos a colorir a vida, com trabalho, dignidade, amor. A todas as mães, o carinho da URI Erechim. A universidade realizou a formatura de mais um grupo de psicólogos. Os 27 novos profissionais tiveram como paraninfa a professora Carla Goldberg. A solenidade foi presidida pelo diretor administrativo, o professor Paulo Roberto Giolo. São os seguintes os acadêmicos que, a partir desta data, passam a usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República. Alaís Rossi, filha de Claudino Rossi e Alaide Salete Sacete Rossi, natural de Ibiaçá. Alaís Rossi, confira-lhe o grau de psicóloga. Aline Andréa Arpini, filha de André Antônio Arpini e Rosane Terezinha Vieira Arpini, natural de Erechim. Aline, confira-lhe o grau de psicóloga. Angélica Krause, filha de Hildo Krause e Conde Maria Noack Krause, natural de Aratiba. Angélica, confira-lhe o grau de psicóloga. She's up on lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun.
Bruna Carla Brugnera, filha de Wilson Brugnera e Rosalie Leiter Brugnera, natural de Erechim. Bruna, confira-lhe o grau de psicóloga. Camila Dalbello, filha de Rovílio Dalbello e Celita Rossi Dalbello, natural de Maximiliano de Almeida. Camila, confira-lhe o grau de psicóloga. Carla Balestro, filha de Alberto Carlos Balestro e Fatimina Maria Rampi Balestro, natural de Erechim. O pensamento leve faz a gente mudar. Carla, confira-lhe o grau de psicóloga. Se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa, vida de praticidade. Seja inteiro e não pela metade. Celebrar como se amanhã o mundo. Daniela Garcia, filha de Silvio de Paula Garcia e Sônia Maria Garcia, natural de Maximiliano de Almeida. Daniela, confira-lhe o grau de psicóloga. Daniele Nazari, filha de Gilberto Nazari e Cleusa Maria Nazari, natural de Passo Fundo. Daniele, confira-lhe o grau de psicóloga. Adanilo Basso e Zorildo Salete Basso, natural de Barão de Cotegipe. Denise, confira-lhe o grau de psicóloga. Fábia Giovana Tasca, filha de Nilson Tasca e Elíris Terezinha Tasca, natural de Erechim. Fábia, confira-lhe o grau de psicóloga. Gabriela Maria Carlotto, filha de Anselmo Guaraci Carlotto e Eloá Fernandes Rodrigues Carlotto, natural de Paim Filho. Gabriela, confira-lhe o grau de psicóloga. Vai saber esperar sua hora. Não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer. Gabriela Roman, filha de Angelir Luiz Roman e Rejane Denise Menegatti Roman, natural de Erechim. Gabriela, confira-lhe o grau de psicóloga. Jéssica Suzana Aiduk, filha de Pedro Sérgio Aiduk e Neuci Scherer Aiduk, natural de Nonoai. Jéssica, confira-lhe o grau de psicóloga. Keila Kadori,
filha de Leocir Camilo Cadore e Ana Moreto Cadore, natural de Ariquemes, Rondônia. Um sonho, uma voz dizendo os teus... Keila, confira-lhe o grau de psicóloga. Levar todo o tempo eu esteve a seu lado. Kellen Daiane Rossetti, filha de Alcindo Rossetti, e Claudete Rita Valchinski Rossetti, natural de Erechim. Kellen, confira-lhe o grau de psicóloga. Liara Silvestre, filha de Balduino Silvestre e Ivone Ribeiro Silvestre, natural de Siríaco. Liara, confira-lhe o grau de psicóloga. Lídia Gabriele Saitenfus Gellen, filha de Ari Antônio Gellen e Rejane Saitenfus Gellen, natural de Chapada. Lídia, confira-lhe o grau de psicóloga. Marana Paula Borsuk, filha de Anísio Adolfo Borsuk e Salete Grando Borsuk, natural de Erechim. Marana, confira-lhe o grau de psicóloga. Mariash Piccoli Zordan, filha de Redêncio César Zordan e Eliana Piccoli Zordan, natural de Erechim. Mariash, confira-lhe o grau de psicóloga. Marina Ramos Morosini, filha de Sérgio Morosini e Marilene Salete Ramos Morosini, natural de Gaurama. Marina, confira-lhe o grau de psicóloga. Mateus Dias Fritsch, filho de Elias Fritsch e Maria Rosane Dias, natural de Erechim. Mateus, confira-lhe o grau de psicólogo. Patrícia Samuel do Nascimento, filha de Ayrton Samuel do Nascimento e Marinês Samuel do Nascimento, natural de Erechim. Patrícia, confira-lhe o grau de psicóloga. Priscila Nadalete Reck, filha de Adi Antônio Reck e Cirlei Eva Nadalete Reck, natural de Erechim. Priscila, confira-lhe o grau de psicóloga. Tairine Skena Klein, filha de Lauri Irineu Klein e Dirley Lúcia Skena Klein, natural de Paial, Santa Catarina. Tô voltando pra ficar. Tairine, confira-lhe o grau de psicóloga.
Thaisa Nadjara Cooper, filha de Gilmar Cooper e Sarita Cooper, natural de Chapada. Thaisa, confira-lhe o grau de psicóloga. This is it, boys. This is war. For the black and white, try twice as hard. And a map is like wood. Here they come again, the Jack Bastard. That's alright. Tatiane Fátima Baratieri, filha de Délcio José Baratieri e Anita Fátima Busata Baratieri, natural de Erechim. Tatiane, confira-lhe o grau de psicóloga. Valdemir José de Bastiani, filho de Claudino de Bastiani e Dileta Pertussati de Bastiani, natural de Três Arroios. Valdemir José de Bastiani, confira-lhe o grau de psicólogo. Agradecendo a sua atenção, estamos encerrando mais um programa Expressão Universitária. Até a semana que vem, quando estaremos mostrando, entre outros assuntos, as semanas acadêmicas de Administração e Ciências Contábeis. Mãe, você que gera, embala, afaga, você que serena corações, ameniza mágoas, acolhe tristezas, ensina a seus filhos a colorir a vida, com trabalho, dignidade, amor. A todas as mães, o carinho da URI Erechim.